Hoje eu tenho uma palavra muito especial do Senhor para o seu coração. E antes de ministrar essa palavra, eu quero te dizer que muitas vezes o Espírito Santo organiza uma reunião como essa, um culto online, e ele com o único objetivo de impactar pessoas que ele trouxe para aquele momento e aquele lugar. Então não creia que você está aqui por acaso. Talvez alguns de vocês vieram sem esperar ouvir uma palavra direta para o seu coração. Mas entenda que o Espírito Santo de Deus sabe exatamente do que você precisa. A única coisa que você precisa fazer essa manhã é dar a Ele a tua atenção. Deixar os seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor irá trazer para a sua vida. Amém? É isso que Ele pede de você. Foco, concentração, reverência, um ouvido sensível à sua voz. Eu quero declarar que esta reunião, que esta manhã, é uma reunião de poder, onde o Espírito Santo falará ao nosso coração, poderosamente, poderosamente, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você pode, curve a sua cabeça, amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Pai? Vamos. Aleluia. 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 Ó Senhor Jesus, a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o poder. Declaramos, Senhor, o nosso amor, a nossa total dependência de Ti, Senhor. Pai, temos aqui nessa manhã pessoas de diversas partes do mundo, Senhor. De diferentes continentes, mas unidas em um mesmo propósito, que é ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, fale conosco claramente esta manhã, Senhor. Fale conosco claramente. Usa minha vida como um vaso, Senhor. Apenas um instrumento. Venha e tome o controle desta reunião. Santifica agora, Senhor, esse vaso, Pai, que fala contigo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço que o Senhor me tire de cena, que eu seja apenas uma voz, que eu fale apenas o que está na tua mente, Pai. Pai, não é a minha palavra que os meus irmãos e as minhas irmãs vieram ouvir esta manhã. Eles estão sedentos por uma palavra que vem direto do teu trono, Senhor. E nós precisamos do teu toque, Jesus. Precisamos de um pão fresco esta manhã, Pai. De um pão fresco, Senhor. O Senhor preparou este momento e eu peço que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs que me ouvem, Senhor. Fale, Jesus. Faça com que eles saibam que Tu és um Deus de amor. Um Deus que cura, um Deus que resgata, um Deus que restaura. Que transforma todas as coisas. Eles sintam, Pai, esse amor que flui do Teu coração para as nossas vidas. Fala claramente conosco, Senhor. Fala com todos aqueles que estão com fé esta manhã. Fé que irão te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E fala também com aqueles que estão com a fé enfraquecida. Estão cansados e sobrecarregados, Pai. Traga o Teu alívio, Pai, o Teu refrigério. Em nome de Jesus. Sabemos que a Tua palavra é pão e vida. E todos aqueles que ouvem agora a Tua palavra
estão sendo fortalecidos, Pai, com teu espírito de poder. Eu oro para que cada casa agora, Senhor, cada família seja alcançada pela minha voz. E que a minha voz, Senhor, seja um instrumento do teu poder e da tua glória, Senhor, em cada vida. Abre o céu sobre cada cabeça, Jesus. Abra os céus. A ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sei que esta manhã o Senhor estará curando almas feridas. Estará trazendo alegria aos corações que têm estado entristecidos. Irás fortalecer o joelho cansado, Pai. Libertar a mente confusa. Trazer ordem a sentimentos, Pai, e emoções. Colocar as coisas em ordem, alinhadas com o teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A ti eu dou toda a honra, toda a honra. Deus santo e magnífico. Nosso Deus, nosso Pai. Amém. Louvado seja. Amém. Aleluia. Louvado seja, Senhor. Louvado seja. Lucas 22, nos versos 31 a 34. O Senhor olha para Simão e ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Ponto. Mas eu orei por você, e isso não acontecerá mais. Não. Eu orei por você, e você não será peneirado, você será apenas sacudido. Não, também não é isso que Jesus diz. Jesus, ele olha para Simão, traz sobre Simão uma sentença difícil, algo difícil de ouvir. Ele diz: Satanás pediu para peneirar você como trigo. Quando você peneira algo, você está sacudindo de um lado para o outro, de cima para baixo, jogando aquele trigo em todas as direções possíveis e imagináveis. E Jesus não disse: eu orei por você e isso não acontecerá mais. Eu orei por você e não será uma peneira, será apenas uma sacudida. Não. Ele diz: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, Simão, o que Satanás pediu para fazer foi permitido. Mas eu orei para que a sua fé, durante essa prova, não desfaleça. Não desfaleça. E quando te converteres, fortaleça seus irmãos. E Pedro, você conhece o Pedro. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Imagino Jesus, com os olhos cheios de amor e misericórdia, olhando para Pedro, com o coração apertado, dizendo: Pedro, 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 antes que o galo cante hoje, você negará 3 vezes que me conhece. Era um momento de Páscoa. Jesus estava vivendo os seus últimos momentos na terra, suas últimas horas. E sentado ao seu lado estava esse homem chamado Pedro, conhecido pela sua impulsividade, por ele ter cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, e também conhecido pela sua fé e a sua coragem, quando no meio de uma grande tempestade,
que nós poderíamos comparar como um furacão. No meio de um vento forte, ele teve coragem e ousadia de andar sobre as águas. Até que ele teve medo e começou a afundar. Mas Pedro, um homem destemido, ele vira para Jesus e diz: não, isso não vai acontecer. Estou pronto para morrer contigo. E Jesus diz: orei por você para que a sua fé não desfaleça. Tamanha será a sua prova. Pedro, esse homem de fé, corria o risco de se tornar um ateu, desfalecer em sua fé. Tamanha era a prova que ele iria passar. Jesus aqui nos ensina algo muito forte sobre a intercessão. Embora a intercessão não impeça que os desafios aconteçam na vida das pessoas, ela pode trazer conforto e força, ajudando a pessoa a se manter firme na sua fé. Porque não há nada pior durante os momentos de provas, de tentações, de provações. Não há nada pior do que desfalecer na fé. E eu te pergunto essa manhã, como você reagiria se Jesus te dissesse: eu sei, minha filha, meu filho, que você é fiel. Sei que você me ama. E sei que você caminhou fortemente na fé até aqui. Mas eu quero te dizer que a tua fé será testada. O inimigo vai trazer situações, provações e tumultos para a sua vida. E antes que o galo cante, você me negará. Jesus, ele estava advertindo Pedro: Pedro, você vai passar por um teste e vai cair. Você vai falhar. Olha que forte isso. Será que nós diríamos isso para Jesus? Não, Senhor. Eu vou passar pela prova. E eu não vou cair. A minha fé é suficiente. Eu estou forte. Eu vou até o fim. E Jesus disse para Pedro: não, Pedro, você vai falhar. Você vai cair. Mas eu orei. Eu quero te dizer essa manhã que você tem um intercessor no céu. E um outro intercessor dentro de você. E eles trabalham ao seu favor. Porque não estamos isentos de fracassar e cair. Mas eles estão conosco para nos levantar e nos fortalecer na nossa fé. O problema não é cair. O problema não é falhar. O problema é desfalecer na fé. Isso não. Isso não pode acontecer. Pedro, você vai passar pela prova e você vai falhar. O inimigo, ele iria testar Pedro, iria lançar tudo do inferno contra este homem. E a fé dele iria passar por algo chamado eclipse, que foi o tema que eu dei para essa reunião desta manhã. Um eclipse. O diabo, ele não pediria para peneirar Pedro se Pedro tivesse uma fé superficial. Não. Quem tem uma fé fraca, ele não sofre opressão. Não dessa forma. Ele não é peneirado. O diabo não vai atrás de pessoas que têm uma fé fraca. A fé do Pedro, a fé de Pedro era forte. Era forte. O seu testemunho sobre a divindade de Jesus Cristo era tão poderoso que Jesus disse: sobre essa pedra, sobre este testemunho, eu edificarei a minha igreja. Somos edificados sobre o testemunho, sobre a fé de Pedro. Portanto, havia algo diferente em Pedro. Ele tinha uma fé genuína. Genuína. Mas ele iria passar por um momento de escuridão. Por um eclipse. Por quê? Porque Deus estava preparando Pedro
para se tornar um pilar da igreja. Ele seria levantado no Pentecostes. Deus tinha um propósito grandioso para a vida de Pedro. Senão ele não teria permitido que Satanás peneirasse ele. E o mesmo acontece quando o diabo tenta destruir a nossa fé, trazendo medo, dúvidas, provações. É a mesma coisa. Ele tenta porque ele conhece em quem você confia. Ele sabe que tu é um homem, uma mulher de fé. Um homem e uma mulher que tem fé, uma fé genuína no Senhor. Mas eu quero te dizer que ele pode tentar, mas ele não vai conseguir te derrubar. Você não irá desfalecer na sua fé, porque você tem um intercessor. Intercede por mim e por você todos os dias, todos os momentos. E não foi só Pedro que passou por isso. Temos outros exemplos de ataques semelhantes por toda a Bíblia. Elias, por exemplo, ele era um homem que verdadeiramente ouvia a Deus. Um homem com tanta fé. E no Monte Carmelo, ele trouxe fogo do céu. Fogo. Um homem com fé para abrir e fechar os céus. Você consegue ter uma dimensão de uma fé dessa? Ele enfrentava o diabo e toda a opressão do inferno. Ele literalmente destruiu a religião de Baal que havia em Israel. Mas mesmo um homem como Elias, que tinha essa abertura direta com Deus, que havia experimentado grandes vitórias espirituais, foi alvo de prova. Foi alvo de um eclipse, de um momento sombrio de escuridão. É quando o céu parece ausente. Quando Deus parece não estar trabalhando nas nossas vidas. Isso nos deixa vulneráveis. E quando estamos vulneráveis, nos tornamos alvo fácil para o inimigo. Começamos a ouvir as suas vozes, né? A voz dos demônios, dos inimigos. Eles começam a soprar no nosso ouvido: a sua vida não tem valor. Nada do que você faz importa. Você é insignificante. Você é um fracassado e uma fracassada. Já tentou tudo na vida e não virou nada. Não está alcançando sucesso. Essa é a voz do inimigo. O inimigo vem com essas vozes tentando minar a nossa confiança em Deus e nos fazer sentir derrotados e pessoas totalmente sem propósitos. Sem propósitos. Essa não é uma luta apenas entre carne e espírito. É um ataque sobrenatural do inimigo contra aqueles que realmente desejam servir a Deus de todo o coração. Ele vai tentar, meu querido, minha querida. Mas mesmo nesses momentos em que parece, apenas parece, que Deus está ausente, eu te digo novamente, parece que Deus está ausente. Parece que as promessas não se cumprem. Parece. Nesses momentos nós precisamos lembrar que Ele permanece fiel. Que o momento de prova vai passar se você continuar confiante. Essa é a verdade que sustenta os justos no meio do caos. Em meio ao caos. Mesmo quando o inimigo tenta convencer-nos, nos convencer que Deus não está ouvindo, que Deus não está respondendo, que estamos sozinhos e que não há esperança e que não há solução. A nossa vitória nesses momentos está em reconhecer essa hora de escuridão. Dizer: espera, tem um eclipse na minha vida. Está havendo um momento de escuridão. Mas se você conhece um pouco sobre o eclipse, você sabe que é rápido. Ele passa. Ele passa.
apenas precisamos confiar que Deus ainda está presente naquela situação, trabalhando em silêncio em nossos corações e nas nossas vidas. Quando perguntaram a Pedro: você não é um dos seguidores dele? Pedro respondeu: eu não estou com ele. Não, você é um dos discípulos dele. E Pedro disse: eu não entendo o que você está falando. Eu não o conheço. Eu não o conheço. E uma terceira vez, eles perguntam para Pedro. E ele responde: estou dizendo que não sei quem ele é. Isso foi um eclipse total na fé de Pedro. Quando ele declara essas palavras: eu não sei quem ele é. Eu não o conheço. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. A fé de Pedro desfaleceu ali naquele momento. Ele havia cruzado a linha como se tivesse tornado um ateu. Um homem de Deus cheio de fé, que expulsou demônios, que fez milagres no nome do Senhor. Sofre um momento sombrio. E esse homem, ele se retira e começa a chorar desesperadamente, com uma dor profunda no seu coração, rasgando a sua alma, dizendo: eu pequei. Não uma vez, mas pequei 2, 3 vezes. Eu pequei. E ele me avisou que eu pecaria. Ele me avisou. Ele me avisou. A sua fé entrou em um eclipse. E você pode estar pensando: ah, pastora, eu acho que eu passei por esses momentos. Ou talvez eu esteja passando. Você não sabe o que eu fiz. Eu pequei também. E não foi só uma vez. Não foi 2, foi 3. E talvez eu continue pecando, eu não estou conseguindo superar isto. E assim, a minha fé está nesse eclipse. Não estou conseguindo acreditar mais nas promessas que o Senhor fez para a minha vida. Nesse momento, eu nem mesmo consigo acreditar que milagres podem acontecer. São nesses momentos que Na verdade, são nesses momentos que nos colocamos sob um manto de culpa, um manto de medo, de condenação. Assim foi com Elias. Veio a depressão junto com o medo. Elias, ele foge dizendo: eu desisto. Eu desisto. Ele estava desistindo da esperança, desistindo do ministério, desistindo da igreja, do povo de Deus. Ele disse para o Senhor: eu quero que o Senhor me mates. Quero que me tires dessa vida, dessa situação. Nada disso faz sentido. Eu dei tudo e tudo desmoronou diante de mim. Um profeta santo de Deus, que pregou santidade e temor e realizou tantas coisas grandiosas em sua caminhada, estava dizendo: me mata, eu não quero continuar vivendo. E você acha que Deus ficou bravo com Elias? Ele poderia ter ficado, amém? Ele poderia, mas não. Ele envia um anjo e prepara uma refeição quentinha, uma refeição tão cheia de vitaminas e minerais, que o efeito durou 40 dias. O benefício durou 40 dias. Deus conhecia o coração de Elias. Ele sabia que era uma batalha da qual ele não podia simplesmente ser resgatado imediatamente, porque ele estava levando Elias a um lugar de revelação. Deus não ficou bravo com Elias.
1 Reis 19, versos 11 e 13, o Senhor disse para ele: Elias, saia e fique no monte. Aonde? No monte. Lugar do encontro, lugar da presença. Eu quero te dizer nessa manhã que o seu monte hoje é lugar secreto, lugar onde você se encontra com Ele. E o Senhor disse para ele: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Vento fortíssimo. Depois veio um vento que trouxe um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. A gente lendo assim, parece que foi assim em sequência, não é? Mas eu tenho no meu espírito que o Senhor, entre um acontecimento e outro, deu tempo para Elias observar. Porque veja, veio um vento fortíssimo. Qual foi o propósito? Nesse vento havia tanto poder, que separou os montes e destruiu as rochas por onde ele passou. Você já tentou destruir uma rocha? Deus mostrando para Elias o seu poder e a sua glória. Depois, passa mais um tempo, Elias ali esperando, na presença. A presença não se retirou porque o Senhor disse: sai e fique no monte, na presença. Teve o vento fortíssimo e a presença estava lá com Elias. Deus mostrou o seu poder e a sua glória, dizendo: Elias, tu queres que eu te mate? Tu conheces o meu poder e a minha glória, tu sabes tudo o que eu já fiz. Talvez você tenha esquecido, então estou te lembrando. Estou te mostrando o que é o meu poder e a minha glória. E os montes começam a se separar. E as rochas a serem totalmente esmigalhadas. O poder era tanto que elas não se quebraram em pedaços, elas se tornaram quase pó. Elas foram esmigalhadas. O Senhor mostrou o seu poder e a sua glória, mas diz a palavra que ele não estava ali. Ou seja, o Senhor não estava no vento, mas estava no lugar. E depois do vento houve um terremoto. Mais uma demonstração de força. Força. O Senhor não estava no terremoto. E aí, o que vem depois de um vento fortíssimo e um terremoto, vem um fogo. Um fogo. E você sabe o poder do fogo. E a palavra, mais uma vez, diz: o Senhor não estava no fogo. O Senhor mostrou todo o seu poder e a sua glória. Mas ele deixou para se revelar quando veio um vento suave, como um sussurro muito tranquilo, muito suave. Ali o Senhor se revela para Elias. E a palavra diz que Elias puxou a capa para cobrir o seu rosto. Tamanho temor que tomou conta da vida de Elias. Ele cobriu o seu rosto. E ele, cobrindo o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Oh, aleluia. Nesse momento, Elias não vê literalmente o rosto de Deus. A palavra não diz isso. Mas ele experimenta uma poderosa e íntima revelação da presença do Pai. Deus
ele não se manifesta nos elementos grandiosos e destrutivos, mas em um sussurro suave. Ele se manifesta em momentos de intimidade. Ali ele revela, mostra sua presença de uma maneira silenciosa e pacífica. Dificilmente nós veremos a Deus, ouviremos a sua voz, quando permanecemos no meio do tumulto, no meio da multidão, no meio das distrações. Precisamos de um momento de intimidade para ouvir, receber a revelação, ouvir a sua doce e suave voz. Sabemos que é uma voz como a voz de muitas águas, mas ele se revela no momento de silêncio, no momento de paz. Precisamos buscar esse momento de solitude para ouvirmos a voz do Senhor. O profeta Jeremias, ele também experimentou um eclipse de fé. Jeremias era um profeta destemido, corajoso. Mas no capítulo 20 de Jeremias, depois de passar horas sendo zombado, testado, ridicularizado pela multidão, o profeta vai para casa e desaba. Desaba. Ele literalmente vai ao trono de Deus, ao lugar de oração, e ele diz: Senhor, eu desisto. Eu desisto. Mas isso não é tudo. Ele ainda diz: o Senhor me enganou. Me enganou. Todos os dias eu sou zombado e ridicularizado. Todos os dias. A palavra que me deste se tornou uma afronta para mim. As promessas parecem não ter valor. Talvez você nunca tenha pedido a Deus que te matasse. Talvez você nunca tenha dito a Ele que Ele te enganou. Nunca pediu a um anjo que tirasse a tua vida. Mas talvez as suas ações falem mais alto do que essas palavras. Muitas vezes, quando nós nos sentimos como... Talvez você tenha se sentido como se Ele te decepcionou de alguma forma. Não respondeu às suas orações. Não agiu conforme o seu cronograma. Não atendeu o desejo do teu coração. E talvez nesse momento você tenha tido atitudes que dizem a mesma coisa. Damos a Deus algo chamado tratamento de silêncio. Quem já fez isso? Nos afastamos, deixamos de orar. A Bíblia se torna um livro morto na nossa mão, na nossa mesa, na nossa estante. E damos a Deus um tratamento de silêncio. O problema é que, se você não reconhecer quem está por trás desse momento de prova, desse eclipse, você corre o risco de ser derrotado e derrotada. O inimigo, ele quer te tirar algo valioso chamado fé. Por isso que ele te ataca. Porque ele conhece a preciosidade da fé. Ele quer abalar toda e qualquer confiança que você tenha em Deus. Toda. É possível que nesse momento de eclipse, e como eu disse, eclipse acontecem várias vezes no ano, é possível que você não tenha energia para clamar em alta voz e mergulhar na palavra do Senhor até encontrar a água da vida. Mas há algo que você precisa fazer. Você precisa entrar no silêncio do seu quarto, dizer: Pai, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sei que a minha fé está vacilando. Eu sei que eu estou te dando um tratamento de silêncio. Talvez eu esteja até triste contigo, mas vem agora, Senhor, vem agora. Vem agora, ouve o clamor do meu coração. Por amor do teu nome, me tira desse momento de escuridão. Eu não quero vacilar na minha fé. Eu não quero cair.
Me ergue, Senhor. Me ergue, Senhor. Me ergue. Me tira do chão, em nome de Jesus Cristo. Tudo que você precisa fazer é clamar. Talvez você não conseguirá fazer isso com palavras, mas fale no silêncio da tua mente e do teu coração. Fale ao teu Pai que te ouve em secreto e Ele te ouvirá. Ele te ouvirá e te atenderá. Quando Jesus disse, Pedro, quando te converteres, fortaleça aos seus irmãos. Ele estava dizendo que a conversão e a maturidade espiritual são processos contínuos. Contínuos. Mas ele estava dizendo que Pedro venceria. Pedro venceria porque ele disse, quando te converteres. Ele disse, você vai alcançar essa maturidade. Vai passar por esses processos. Isso aconteceu com Pedro. A trajetória de Pedro, incluindo a negação de Jesus, o seu arrependimento, a sua restauração, serve como um exemplo de humildade e um sinal que nos mostra a importância do arrependimento na nossa vida cristã e uma mudança de rota. A vida de Pedro é um exemplo poderoso de transformação e redenção. Ele passou de um pescador comum e de um pecador a um líder de uma igreja, mostrando como Deus pode mudar vidas e usar pessoas imperfeitas para o seu propósito. Após a ressurreição de Jesus, Pedro, esse mesmo Pedro, ele se tornou um dos principais pregadores da mensagem cristã. No dia de Pentecostes, ele faz um discurso tão poderoso, mas tão poderoso, que mais de 3.000 almas foram salvas em um único discurso. A figura de Pedro é muitas vezes utilizada para simbolizar a igreja como um todo. Olha que homem. Um homem que negou o seu Senhor. Hoje é uma figura para simbolizar toda uma igreja. Sua vida e o seu ministério representam uma chamada à unidade, à liderança espiritual e à missão de fortalecer os outros na fé. Pedro se reergueu com excelência. Por quê? Jesus intercedeu por ele. Assim como ele intercede por mim e pela tua vida. Jesus intercede. O Espírito Santo intercede. Eu quero, como as minhas últimas palavras nesse devocional, dizer algo para você. Como sair de um eclipse? De uma forma prática. Acredite e descanse no amor de Deus por você. Acredite e descanse no amor de Deus por você. Sofonias 3,17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se regozijará em ti com alegria, te acalmará com seu amor e se alegrará em você com brados de alegria. Não importa como você se sinta esta manhã, não importa o que você esteja passando, a minha Bíblia diz que Ele permanece fiel. Ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Deus vem até você. E Sofonias diz que Ele descansa em você em amor, em seu amor. Ele te diz, eu te amo. E isso é definitivo. Definitivo. E eu me regozijo nisso. Você precisa saber que Ele tem um amor estabelecido por você.
que não vai mudar. Não importa o que você faz, não vai mudar. Não vai mudar. Eu quero te dizer que ele não está entrando e saindo da tua vida. Não. Ele também não está tirando o Espírito Santo da sua vida de acordo com as suas emoções e os seus medos. Ele não está tirando. O Senhor te ama. E Ele tem prazer na sua presença. E Ele te renova com o seu amor. Ele não nos ama por mérito. Não. Ele não nos ama por nossos méritos, ou por nossa bondade, ou por aquilo que nós fazemos, mas por seu amor eterno e imutável. Porque Ele é amor. Ele é o Deus das nossas almas. E Ele está dizendo: não importa como as coisas pareçam estar, venha para o meu descanso. Venha. Venha, não lute mais, não ande com medo. Entre no meu descanso. Descanse no fato que eu me deleito em ti. Eu me alegro na tua presença, como um pai que se alegra com o filho. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos porque não precisamos de longas e repetidas orações. Não precisamos derramar lágrimas para te alcançar. Ó Espírito Santo, que o teu calor e o calor do teu amor nos envolva essa manhã, sim. Coloca os teus braços ao redor dos meus irmãos. Coloca os teus braços ao redor daquele que está cansado e sobrecarregado. Daquele que tem desfalecido, sim, na sua fé. Dá a ele forças para dizer, para orar: Senhor, eu confiarei em ti. Eu acredito que tu me ouves. Eu acredito que eu venço essa situação. Acredito que as minhas orações são respondidas. Amém. Eu acredito que agora mesmo o Senhor está fazendo algo na minha mente, no meu coração. Eu acredito. Eu acredito. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu sei que muitos que ouvirão essa mensagem serão fortalecidos pelo poder de vida que há nas tuas palavras. Muitos se levantarão em fé, Senhor, e saltarão muralhas. E eu te louvo por isso, Pai. Porque aprove ao Senhor nos levantar e nos dar vida essa manhã, Senhor, para recebermos força para a nossa caminhada, para a nossa jornada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por ser o nosso ajudador, o nosso consolador. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo.